Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Na aula de hoje, 069, eu vou te passar as péssimas maneiras de reduzir custos. Ou seja, as situações que provavelmente você já fez ou vai fazer ou você já viu alguém fazendo e que no meu ponto de vista é errado. Ou seja, poderia ser bem melhor o que você está fazendo ou o que você fez. Então qual é o objetivo da aula? É você entender, conhecer as péssimas maneiras de reduzir custos, ou seja, o que você não deve fazer, até porque se você está fazendo errado, você está gastando dinheiro, ou seja, perdendo dinheiro de forma desnecessária. Existem modelos, métodos, formas mais eficientes de fazer. Então, se está fazendo alguma coisa do que eu vou passar nessa aula, entenda que você pode fazer melhor. E a ideia é passar um pouco do que é o problema, ou seja, a péssima maneira, a situação complicada, não sei o que você faz, provavelmente por não saber, e o que normalmente facilitaria esse tipo de ação. Por que conhecer as péssimas maneiras de reduzir custos? E é meio lógico, mas para mim é lógico. Pode ser que para você não. Acabei de receber uma caquinha. Qual é a parte que eu entendo que é lógica? Se eu entendo quais são as péssimas maneiras, eu não faço. Simples assim. Se eu sei que se eu andar de bicicleta sem pedalar, eu não vou andar, eu vou cair. Eu, quando era criança, não sabia disso. Então, eu fui tentar, só andei, parei. Ou seja, caí. Eu não sabia o que precisava ser feito, por exemplo, nesse cenário de exemplo para você entender. Aqui, quando a gente pensa em custos de serviços de telecom, é a mesma coisa. Ou seja, existem coisas que as pessoas fazem, provavelmente, no meu entender, é porque elas não sabem qual é a maneira correta. Elas não sabem, eu deveria ter feito dessa forma. Poxa, já passou, eu não sabia. Parte boa é que serviços de telecom você tem sempre. É uma coisa contínua. Até onde eu saiba, quem tem um telefone celular, pouquíssimas vezes deixa de tê-lo. Ou quem tem um plano de telefonia, pouquíssimas vezes vai deixar de tê-lo. No máximo você altera de um pós-pago para um pré-pago, de corporativo para uma pessoa física, mas normalmente você vai utilizar aqueles recursos. Então, isso é bom para você utilizar em todos esses conceitos. No meu entender, é meio lógico, mas você tem que entender isso para deixar de gastar dinheiro sem necessidade. Na prática é isso. E eu tenho um curso, que é uma metodologia, vamos dizer, um modelo que eu utilizo, que é o Reduza Custo Todo Mês. Lá é um passo a passo. Então aqui, o porquê é meio lógico, mas se você, entendi o porquê, mas eu não sei exatamente como fazer algo do tipo, a metodologia é um passo a passo. É o que você vê se você acessar o canal do YouTube que eu utilizo, Kleber Aragão, você vai ver lá um monte de informação, diversos vídeos sobre muita coisa e que quase sua totalidade faz com que a gente tenha redução de custos, seja um plano corporativo ou até um plano de pessoa física. Na metodologia existem dois pilares, para você entender um pouco mais, que é o pilar de negociação, que é exatamente a parte, vamos assim, que a gente negocia contrato, faz alguma coisa nesse âmbito, nesse tema, vamos dizer assim. E o pilar de gestão é aquele do dia a dia, que você gerencia os recursos, que você gerencia os serviços, faturas e por aí vai. Então, quando você pensa em reduzir custos, são esses dois pilares que você utiliza. Negociação, ele é muito mais focado para otimizar custos, mas o de gestão ele também tem oportunidade, vamos assim, de reduzir custos. E lembre-se, se você está cometendo algum dos erros, algumas das falhas, vamos dizer assim, péssimos hábitos ou péssimas maneiras de reduzir custos, você já está fazendo errado, já está perdendo dinheiro. Imagine que você tem um serviço, a outra pessoa tem um serviço igual, só que uma pessoa pode pagar mais barato que a outra, mas está usando a mesma coisa. Em resumo, é isso que acontece, tá? Então, o jeito errado de fazer é você entendendo essas péssimas maneiras. E lógico, se é péssimo, tem a maneira correta de se fazer esse processo e gerar economia. O importante é você entender por que você precisa fazer isso, lógico. É algo que você precisa ter na empresa ou na sua estrutura de contrato de pessoa física para não pagar mais do que seria o necessário. Renovar o contrato sem analisar o consumo das pessoas
é um tiro na cabeça. É uma péssima maneira de reduzir custos, porque simples. Qual é a base que você vai utilizar para renovar um contrato, para fazer um contrato de portabilidade ou o que quer que seja? Qual é a base que você tem? Ou seja, você está fazendo isso, tá? Mas com que fundamento? Então isso aqui, no meu entender, é um péssimo hábito para a gente ter uma estrutura de redução de custos. E isso acontece muito. As pessoas não olham muito o que é que consome. E aí tem dois cenários. Ou a pessoa quer pagar realmente mais caro, porque tem um plano XYZ, ou ela não tem a informação, não tem o conhecimento. Por isso que estou fazendo a metodologia, está toda estruturada, tem um curso que eu estou oferecendo e que eu já faço serviço, porque tem pessoas e empresas que precisam desse auxílio, precisam desse conhecimento para não pagar mais sem necessidade. O primeiro ponto é esse. Se você tem um contrato e não vê o que as pessoas usam, como é que você vai definir o plano? Como é que você vai definir serviços? Exemplo, tem um funcionário que ele viaja de vez em quando, por exemplo, para a América do Sul, ou viaja para a Europa, ou viaja para os Estados Unidos, Canadá. Você tem que ter essa informação, senão você vai fazer um planejamento, um programa, um processo e que vai aumentar o custo porque você não sabia. Ou uma pessoa usa internet de uma forma, outra pessoa usa de outra, é dentro do horário comercial, é fora do horário comercial. Eu já visitei diversas empresas que tinha situação em que o usuário, já vivenciei isso e passei para o diretor, que tinha um usuário que estava fazendo ligações muito para um número que estava gerando custo desnecessário, assim, alto. E eu fiz a seguinte pergunta: pode fazer esse tipo de utilização? E o pessoal, não, deixa eu ver para quem ele está ligando. E descobriu porque ele estava ligando e simplesmente encerrou aquele uso. Só porque eu fiz uma pergunta, porque eu fiz uma análise. Então, se você renovar sem base estrutural, sem base de conhecimento, você vai fazer um chute. Na prática é isso, você vai chutar o que você vai utilizar. Então, isso é um péssimo hábito para reduzir custos. Não conhecer seus direitos, regulamentações da Anatel, leis, até decretos estaduais, leis municipais, leis estaduais e, lógico, as federais que envolvem todo o nosso país. E por que eu acredito que você não conhecendo, você não sabendo, lógico, não é culpa sua, tá? Pode ser que você não tenha costume de ler leis ou de ver informações e você não tem informação. E a prestadora, quando te oferece o serviço, ela não vai te dizer, na maioria dos casos, quais são as leis. Por mais que tenha lá no contrato, tenha especificações, mas você não conhecer é uma péssima maneira de você reduzir custos, por diversos motivos. Mas imagine, um exemplo básico, você está fazendo um contrato lá, mas você não sabe que você tem direito a colocar um plano muito menor do que aquele que a prestadora está te oferecendo. Ou que ele está fazendo um combo de 2, 3 composições de ofertas, mas você não é obrigado a aceitar esse tipo de oferta. Mas tem um contrato que eu tenho aqui e o pessoal está me oferecendo a 36 meses de fidelização com aparelho incomodado, por exemplo. Você não é obrigado a aceitar 36 meses. Existem situações que você negocia. Você pode reduzir o prazo. Lógico, cada contrato é contrato, cada situação é situação. Mas o que é que te protege? É isso que você tem que entender. Eu, por exemplo, eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu não sou da área jurídica, mas eu tive a vivência do meu pai, que foi advogado, minha irmã, que também era do meio jurídico, então isso meio que entrava lá em casa, ou seja, a gente conversava sobre esse processo e por isso facilitou o meu entendimento e por isso que hoje, quando tem alguma situação que precisa de lei, de regulamentação, eu tenho facilidade de entender, por causa da minha família, ou seja, a convivência que a gente facilita para o dia a dia. Na metodologia que eu passo, ou seja, das formas que eu te ensino aqui, seja no conteúdo gratuito ou dentro da metodologia Reduzir Custo todo mês, eu passo as informações porque são de suma importância para você otimizar custos e melhorar a gestão. Por exemplo, qual é o prazo para restabelecer um serviço de banda larga ou telefonia fixa se o serviço foi interrompido? Se aconteceu lá, fibra cortou, o poste caiu, aconteceu algum acidente, qual é o prazo? Como é que você cobra? Quais são as instâncias que você pode reclamar sobre aquilo? Você tem isso.
Qual o tempo de disponibilidade que você deve ter do serviço? Existem regulamentações que especificam isso. Se for telefonia móvel, da mesma forma, você tem um prazo para tratamento daquela reclamação. Tem diversas coisas que já está alinhado. Nenhuma empresa de serviço de telecom, prestadora seja de telefonia móvel, fixa ou banda larga, ela tem as leis, o mínimo que ela deve fazer. E tudo isso está nessa área. Se você não sabe disso, você pode estar perdendo dinheiro. E isso é fato. Muitas empresas, muitas pessoas têm esse tipo de problema. Outro exemplo, contestação de fatura. Você sabe qual é o prazo que você pode contestar uma fatura? Como é que a fatura deve vir para você? Como é que você reclama de valores? Como é que você tem certeza se aquele valor está correto ou está errado? São diversos pontos que, entendendo essa parte de direitos da gente como consumidor, regulamentações e por aí vai, isso ajuda a você ter acesso a essas informações. Quer me ver? Tá bom. Ofertas e promoções. Quais são as ofertas que você tem disponibilidade? Como é que é a política de mudança de plano? Como é que é a política de suspensão dos serviços? Tem muita coisa que você pode fazer e que nem sempre você sabe que pode fazer. Se você souber, você consegue otimizar custos. Simples assim. Atendimento, por exemplo, qual é a regra de atendimento? Qual é o prazo de atendimento? Ou seja, existem diversos pontos que você, entendendo a parte dos seus direitos, das regulamentações da Anatel, que é o que mais tem as formas de como você é atendido, e as outras leis. Exemplo, durante a pandemia, existem estados ou cidades que têm permissão para que você execute o cancelamento de um serviço, lógico, devido a essa situação que a gente vivencia, algumas pessoas ainda estão nesse processo, e que você pode ter isenção de multa. Mas você não sabe. Como é que você não sabe? Você pode fazer isso. Qual é a cidade? Qual é o estado? Existe lei federal? Existe lei estadual? É municipal? Você buscando essa informação facilita. E aí, você entendendo disso, vai te auxiliar a reduzir custos. Se você não entender, você provavelmente vai pagar um pouco mais caro pelo serviço ou ter alguma dificuldade. E LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é que todas as prestadoras de telecom, elas atuam, para você entender mais fácil, como eles são os controladores dos dados que a gente oferece, que a gente passa para eles. Os dados, se for um contrato de pessoa física, CPF, nome completo, endereço, por aí vai. Se for PJ, tem os dados da empresa e tem os dados da pessoa que vai ser o gestor. E tem a versão ou a visão de se eu, empresa, estou oferecendo um serviço para o meu cliente, a prestadora é um meio, ela vira um operador daquele tipo de serviço. Em ambos os casos, elas têm obrigações, elas têm deveres a serem cumpridos. E você tem que também entender isso para você ficar resguardado e protegido. Por exemplo, a minha fatura vazou para uma pessoa, vazou para uma empresa. Quais são as ações que você deve fazer? O que é que vai causar para a prestadora e o que é que vai causar para você? Então, tem diversas coisas, por exemplo, incluindo essas que eu te passei, que, no meu entender, isso é um péssimo hábito que, quando você pensa em reduzir custos, você tem que entender dessa parte, pelo menos um mínimo, para você ter algumas noções. Dispensar a necessidade de uma gestão de faturas é, no meu entender, uma péssima forma de você reduzir custos. Se você está com um contrato de serviço de telefonia, imagine que é banda larga, telefonia, fixa, móvel, qualquer um. Gerenciar faturas, muita gente acha que não, qualquer um faz isso. Eu digo que há controvérsias, porque gerenciar faturas não é apenas peguei a fatura e mandei para pagamento. No meu processo que eu trabalho, não. Você tem, qual é a data que você pega a fatura? Você pega a fatura quanto tempo antes? Como se pega a fatura? Quem tem acesso à fatura? São diversos pontos. Isso antes de pegar o documento. Qual o meio? Quem tem acesso? Porque a fatura tem vários dados. Tem para quem a pessoa está ligando. Se utiliza o SMS para onde? Como é que é o consumo de internet? Que eu acredito que isso é tudo privado. Ninguém deve estar passando isso para todas as pessoas da empresa ou todas as pessoas que não deveriam ter acesso, por exemplo, ao documento. Isso é um fluxo. Dentro da gestão de faturas,
A gente tem, por exemplo, tá? A parte de administração dos documentos, gestão da parte de pagamento. Então, quem paga? Como paga? Tem confirmação de pagamento? Podem existir erros de pagamento? Eu olho o que é que está sendo pago, confiro, vejo que está tudo certo. Então, não é apenas olhar a fatura, recebi e paguei. Tipo, recebi uma carta, segue. Alguém no financeiro lá, ou a parte administrativa, paga. E não faz nenhuma gestão da fatura, guardar os documentos, algo do tipo. Quando normalmente eu chego num cliente, a primeira coisa que eu pergunto é: como é que estão suas faturas? Me mostra elas para eu entender. E a maioria dos clientes tem dificuldade em acessar o documento. Quando algum cliente me pede: Kleber, eu quero a fatura de tal mês, tá? Toma. Simples assim, porque já está tudo guardado, já está tudo organizado. Se o cliente perguntar: tem cobrança indevida? Eu te digo se tem ou se não tem, ou se teve ou se não teve, se ocorreu ajuste, se não ocorreu ajuste. Houve pagamento ou não houve pagamento, depende de como vai ser feito o fluxo. Mas se você não faz gestão de faturas, como é que você quer otimizar custos? É mais complicado, você tem que ter uma estrutura mínima para fazer isso, né? Pelo menos eu acredito que isso ajuda. Então, se você não tem, começa a ter. Se você está vendo esse vídeo, se você está vendo esse conteúdo, no mínimo você está pensando nisso. Então você já começa a ter uma estrutura mínima para fazer esse tipo de gestão, esse tipo de controle, tá bom? Por exemplo, isso é a administração dos recursos. Você administra tudo que foi faturado para a empresa e que vai ser pago. Você tem um contrato lá de 12, 24, 36 meses que precisa ser pago. Se você não pagar, vai ter cobrança de juros, multa, pode ter alguns problemas, serviço interrompido. Então, gerenciar faturas eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, que isso aí vai fazer que a estrutura funcione da melhor forma possível. Visto que, imagina, não gerenciar a fatura. A fatura foi bloqueada. Imagina, um dia, qualquer pessoa da empresa tem que trabalhar. Qual o custo? Gestão de fatura, se a pessoa não pagou, pode acontecer o bloqueio. E aí você vai ter dor de cabeça de uma forma, por exemplo, desnecessária. E a gestão de pagamentos, como eu te expliquei. O que você quer? Microfone não. Renovar o contrato sem projetar e ajustar a utilização dos recursos. Quem não faz isso, no meu entender, é um péssimo hábito. Que muitas empresas não fazem, na maioria, pelo menos que eu conheço, que eu converso, não faz. Eu digo, cara, você tem que fazer dessa forma. Por isso que eu vou e presto serviço. Porque o pessoal precisa de ajuda, precisa de auxílio, que é um conhecimento que a gente precisa disseminar. As pessoas têm que saber contratar o serviço, ou então, você não sabe? Entra no curso, aprende a metodologia, reduz o custo todo mês, que você vai saber como fazer isso. É um passo a passo. Calma. Quem não sabe voar, tem que aprender a voar. Na prática, é isso que precisa ser feito. Ou seja, se você não sabe, só um instantinho. Se você não sabe, você tem que aprender a fazer. Ou com esses conteúdos gratuitos, ou você entra no curso, entra na metodologia, tira dúvida. Ou seja, tem diversas formas de você conseguir otimizar os custos. Isso é fato. O que é isso aqui na prática, vamos assim dizer? Eu tenho um retrato, que é onde eu tiro a foto da fatura. Então, tirei um retrato seu, meu, a imagem para. Ok, esse sou eu. Só que isso aqui é apenas uma parte. A segunda, que é essa, é você fazer um autorretrato. Uma coisa é você tirar foto, mas como é que você gostaria de ser? Como é que você será daqui a algum tempo? Projetar e ajustar a utilização é isso. Qual o seu autorretrato? Qual é a projeção que você tem? Porque isso vai fazer total diferença no consumo das linhas. Exemplo, eu já tive contratos que uma linha estava utilizando mais de 20 GB de internet. Se eu fosse utilizar só a foto, ou seja, só o retrato, eu teria que aumentar o plano dela. Concorda? Mas eu contestei isso. Eu disse, isso aqui está indo totalmente diferente dos outros. É permitido? Pode ser feito? Essa linha aqui tem essa autorização? Tem autorização ou não? Não pode fazer. E no final não podia. Então mudou o plano da linha.
para o igual às outras, sem precisar fazer aumento de plano, sem aumentar custos. Quando se viu isso, o usuário, a pessoa que estava utilizando lá, foi chamar a atenção e o consumo parou. A pessoa estava provavelmente tendo outros usos do serviço de internet que não era adequado para a função, para a atividade que está sendo feita. E aí você consegue controlar. Isso é um exemplo. Existem diversos outros. Mas, na metodologia dos custos do mês, reduza custo todo mês, é isso que eu faço. Retrato, depois o autorretrato. E aí eu consigo saber para onde eu vou. A metodologia, quando a gente tem um pilar de negociação que vai reduzir o custo, é isso. Então, se você não faz isso, você está provavelmente tendo uma estrutura mais cara do que a que deveria. Então, péssima maneira de você reduzir custos, se você não faz isso. E é um processo que não vai demandar muito tempo, não vai tirar muito mais esforço. Não é algo de outro mundo, é algo que é possível fazer, que se aprende a fazer. Como eu te disse, é pintando o autorretrato. Você tem um retrato que é a foto da fatura, por exemplo. Você tem lá as utilizações de consumo. E o autorretrato é você desenhando como deveria ficar. E aí você, tendo isso, fica muito mais fácil de otimizar. Alguém está limpando as penas por aqui. Né? Vem pra cá, vem. Quer não? Né? Então, autorretrato. Matriz sedã. Dá para você entender que é um conceito, é uma forma que eu utilizo para fazer exatamente esse autorretrato, tá? O que acontece? Você tem lá o retrato e ao lado você cria o autorretrato, que é da seguinte maneira. Sedã, você pode, para ficar mais fácil, tá? Fazer a contratação, fazer a eliminação de algum serviço ou da linha daquele contrato. Você pode diminuir o plano, fazer uma alteração naquele contrato. Você pode aumentar se necessário ou manter. Não, permanece esse mesmo plano. É esse mesmo conceito que fica. O que foi? Matriz sedã é isso. É você ver a melhor composição de serviços para aquele contrato. E aí você avaliando isso, você vai ter otimização de custos na maioria dos casos. Pelo menos todos os clientes que eu tenho, todas as faturas que eu gerencio e que eu fiz esse tipo de avaliação, no contrato seguinte sempre tinha algum tipo de economia. Por quê? A maioria dos planos hoje que a gente tem contratado nas empresas, ou até de pessoa física, a prestadora ela vai ter muito mais receita se você tiver com um plano errado. Imagina, você está lá com 10 GB e usa 1. Então a prestadora, ela tem receita, ela tem uma receita baseada no que você não está utilizando. Então, existem diversos pontos, esse é um dos. Então entenda como é essa composição de fazer um autorretrato. E se você não faz, provavelmente você está gastando mais com os serviços de telecom. Outro ponto que é bom você entender são os níveis de redução de custos e economia. Então, se você não tem projeção, se você não está fazendo uma avaliação, provavelmente você nem tem noção de quais são os níveis de redução de custos. Exemplo, tá? Que é o que eu utilizo na metodologia. CML. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Existem ações que você pode fazer em cada um desses períodos. Tem coisas que são a longo prazo, outras coisas são a médio prazo e outras coisas você pode fazer hoje, amanhã. Tem ações que você pode fazer isso que geram redução de custos. Mas se você não sabe, como é que você vai conseguir isso? Não dá. Você não tendo o conhecimento, como é que você vai alcançar aquele objetivo? Fica muito mais difícil. É por isso que eu acho que se você não tiver um mínimo, quando você for pensar em renovar o contrato, fazer um novo contrato ou algo do tipo, você tem que pelo menos olhar e projetar essas reduções e entender quais são as possibilidades que você tem. Se você não tem um autorretrato, você não consegue otimizar os custos da melhor maneira possível, no meu entendimento. Não fazer auditoria das faturas mensalmente é complicado. Tem muita gente que acha, não, só estou olhando lá o valor, se o valor permanece, tudo bem. Mas vai que esse valor permanece e tu está
com um custo mais alto há mais de ano, ou mais de 2 anos? Como é que você sabe? Você não faz uma auditoria. E ela deve ser mensal. Recebeu a fatura, olha, vê o que tem lá, qual é a composição, se o contrato que você assinou tem os mesmos valores que você está tendo na fatura. Auditoria é isso. Lógico, você tem que olhar a quantidade de linhas contratadas, serviços contratados, valores, por aí vai. E também tem que ter noção de reajustes que acontecem de forma anual. Mas se você não faz nenhuma auditoria, cara, como é que você quer reduzir custos se você não olha o que você está pagando? Não dá. Você tem que ter esse processo. O mínimo que seja. Exemplo, vi uma vez a fatura, a primeira, vamos supor, está igual ao contrato, é o valor tanto, ou você sabe, o valor do contrato tem que ser X. Beleza, olhou o valor está igual, é o mínimo que você deve fazer, se o valor está igual ao contrato. Agora, se nem isso você olha e vai pagando, aí, meu amigo, se você não tem uma auditoria, fica complicado. O mínimo necessário é alguém olhar, ver se o valor está igual ao contrato. Se nem isso a pessoa sabe que está recebendo a fatura ou que está pagando, fica mais difícil para você. Provavelmente você pode ter uma cobrança indevida ali que ninguém está vendo e ela vai passar. Mas se tiver uma cobrança de 1, 2, 3 reais, 4 reais, 10 reais, agora se tiver alguma coisa de um valor maior, provavelmente você vai ver. Mas valores menores também vão onerar muito mais o seu contrato e é bom você saber disso e fazer no mínimo essa ação, porque fica mais fácil você economizar, né? Olhando se está tudo certo. Essa é a ideia. Tá igual o contrato assinado? Tá. Então, segue o fluxo sem problema. E aí você tem que fazer essa auditoria no mínimo para saber se está tudo certo. E se você pagou algum valor incorreto, é receber os valores. Pode ser que você não saiba como você recebe valores contestados ou quais são seus direitos e deveres. Imagina, se você não tem essa informação, vai ser mais complicado para você, ainda assim, otimizar custos. Já fiz operações em algumas empresas, alguns clientes, que o valor que a gente economizou com a auditoria de faturas fez com que a empresa deixasse de pagar diversas faturas. Se brincar, mais de 1 ano de fatura, com o valor que foi economizado, por causa de auditoria de fatura. Então, se você não faz, vê a possibilidade que existe. Lógico que não são todos os contratos que têm essa situação, mas como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Só fazendo uma auditoria. Então, fica de olho que se você não faz, é uma péssima maneira. Então, comece a fazer caso você não faça. E, se você já faz, dá uma olhada se você está fazendo o processo, vamos dizer assim, mais adequado de auditoria, olhando realmente todos os custos e vendo se está de acordo com o contratado. Renovar o contrato com base no que o vendedor da prestadora diz. E vendedor, entenda, é o consultor de vendas, é o supervisor de vendas, é o dono de um parceiro da prestadora, é uma pessoa direta da prestadora, é o gerente de negócio, gerente de contas. Eles querem te vender algo. Na prática é isso que acontece. Eu considero todos como vendedores. Alguns fazem a atividade também de suporte, mas o objetivo principal deles é que a prestadora venda serviços para você. Na prática, é isso que acontece. E, nesse contexto, pelo menos, eu não vou dizer 100%, eu vou dizer 99% das vezes que eu recebi uma proposta, só a prestadora analisando, não era o melhor plano, a melhor composição de serviços para aquele contrato. Na maioria das vezes. Lógico, pode ser que 1 ou 2 vezes tenha feito isso. Eu, quando trabalhei dentro da prestadora, trabalhei para TIM fazendo esse tipo de processo, eu tinha dificuldade na parte de vendas porque eu acreditava que o cliente precisava otimizar custo, porque ele sempre me dizia isso, eu fazia um trabalho para otimizar. Porém, do outro lado, a prestadora ela quer que você venda serviço, que você vai ser remunerado e por aí vai. Então, você, em alguns casos, pelo menos no meu ponto de vista, pode ter conflito de interesse. Seu cliente quer otimizar custos e você tem que fazer a venda. E você tem que ter receita. Então, é isso que, no meu ponto de vista, passa na cabeça do vendedor. E quando a gente, como cliente, está nessa situação, a gente tem que pensar como gestor dos serviços de telecomunicações. Ok, como é que a empresa está nessa situação? Você vai deixar tudo na mão da prestadora? Eu não faço. Eu
peço, ok, me manda a proposta, me manda as informações. E eles não fazem o processo da metodologia que eu utilizo, porque não é tão vantagem para eles. Eu pego o retrato, autorretrato, e aí sim, o que é que eu vou ter? A metodologia é essa. Só que a prestadora ela só pega, normalmente, o que as pessoas estão utilizando para cima, como é que está a fatura, os planos, mas não otimizam sempre os valores, vamos dizer assim. Eu acredito que todos deveriam trabalhar dessa forma, mas faz um experimento, pede uma proposta para a prestadora, faz uma análise com base na metodologia, reduza custo todo mês, e você vai ver a diferença. Se vai ser igual, se vai ser menor, como é que vai ser essa composição. Eu acredito que seu objetivo é economizar. Se você fizer isso aqui, no meu ponto de vista, não é uma das melhores coisas que você pode fazer para reduzir custos. É o contrário. É algo que você, lógico, você faz, mas você não deveria ter isso apenas como base para poder fazer qualquer renovação de contrato ou qualquer ação. Exemplo, você vai fazer portabilidade. Quantas empresas te dizem que você vai ter multa lá na sua prestadora atual, que pode acontecer? E eles veem isso, se paga multa, se não paga multa, como é que é esse processo? Você tem que entender isso. Alguns dizem, a gente paga sua multa, mas entenda como é que isso acontece, que na prática você vai ter que pagar a multa e eles vão dar um desconto possivelmente na sua fatura nova, mas você vai ter que desembolsar aquele valor de multa. E aí você tem que analisar todas as composições. O ideal é, você analisa, você vê e você tem o autorretrato, e o autorretrato da tua estrutura. A gente analisando fica mais imparcial porque a gente quer realmente otimizar custos. Pelo menos é o que eu acredito que deva acontecer, tá? Então, faça essa negociação com a prestadora, mas com essa abertura de você ter essa opção. Que, por exemplo, outro caso que acontece, se a prestadora não te diz quais são os planos que existem, se não te dá as composições, te diz, ó, essa composição, você fica, tá, mas eu não posso escolher? Pode, é seu direito. Então, tenta enxergar isso da melhor forma possível para você otimizar os custos. Fase de negociação. Existem fases. Muita gente acha que não. Eu divido. Eu tenho fase 1, fase 2, fase 3. O que é que eu faço na fase 1? O que é que eu faço na fase 2? E o que é que eu faço na fase 3? Porque isso vai otimizar muito o meu tempo e minhas demandas. Ah, já passei para a fase, estou na fase 3, então isso aqui já resolvi, já fiz, já sei o que é, só precisa disso. Fase 1, tem que fazer 1, 2, 3. É um processo. Passo a passo. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Eu só vou fazer isso quando eu fizer essas duas. Simples assim. Se você não tem um modelo, uma metodologia, é um exemplo. É como eu faço. Se você tem uma maneira, utilize a sua maneira, mas tenha um fluxo, tenha as fases da negociação que você utiliza que vai te gerar normalmente mais resultados. Tem um profissional ou equipe para gerenciar os serviços não especializada. E é mais ou menos o seguinte, você vai contratar um pintor para consertar seu carro? Duvido. A não ser que o pintor seja também mecânico. Ou o contrário, você vai contratar um mecânico para pintar sua casa? É mais difícil, mas pode ter um mecânico que saiba pintar. Em ambos os casos, eu não sei consertar meu carro, a não ser trocar o pneu. Fora isso, eu não vou ter noção para onde vão as coisas. Pintar a casa eu ainda dou uma arriscada, mas tem coisas que a gente precisa ser especializado, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter conhecimento. E tem coisas que a gente consegue fazer. Exemplo, pintar a casa. Eu posso comprar uma tinta, pintar uma parede. Ah, não vai ser a melhor parede, não vai ficar mais bonita, mas eu fiz. Gestão de telecom, muita gente acha que é assim. Ah, bota para fulano fazer, para fulana fazer, e a pessoa vai lá e administra os serviços. Mas, no meu ponto de vista, é uma péssima forma de você reduzir custos. É colocar uma atividade que, na prática, deveria ter uma equipe ou uma pessoa especializada para aquilo, fazendo diversas outras ações. Existem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quais são as formas de você ter alguém especializado? Ou você tem um funcionário, ou você tem um prestador de serviços, que é o modelo que eu faço. Eu presto serviço para algumas empresas e até para algumas pessoas. Ou você tem um funcionário, ou você tem um prestador de serviço, ou você tem um prestador de serviço que você locou a mão de obra para estar dentro da sua empresa. Em resumo, é isso. Ou
Vou dar outro exemplo. Você tem um funcionário, mas que ele não faz só isso, ele faz outras atividades, inclusive a gestão dos serviços de telecom. Entendeu que existem várias possibilidades? Só que o que é ser especializado? É, no mínimo, por exemplo, a pessoa fez um curso, a pessoa tem uma capacitação, a pessoa tem uma estrutura, ou o que eu já vi também, a pessoa vivenciou junto a um especialista diversos anos e ela entendeu como é que faz e ela faz aquela atividade. Ok, ela ganhou conhecimento. Já se ela faz sozinha e não consulta nada, apenas está lá fazendo, você gestor de telecom, você gestor dessa pessoa, você dono da empresa, você vai ter uma pessoa que carece de qualificação e de capacitação. Você vai ter soft skills, hard skills, habilidades técnicas e habilidades comportamentais, que pode ser bom ou pode não ser. Então, por isso que, se você não tem, no mínimo, essa noção, se a pessoa tem as habilidades ou não, você pode estar perdendo dinheiro. Exemplo, uma pessoa que está fazendo aqui as funções, ela não sabe fazer uma auditoria, não sabe fazer, por exemplo, algumas ações para gerenciar o negócio, na visão do serviço telecom, ela pode não ter as ideias ou os raciocínios, vamos dizer assim, para otimizar os custos da empresa da melhor forma que a empresa precisa. As mudanças de planos, renovações de contrato, otimizar valores. Tem diversas coisas que o profissional faz, seja no dia a dia, se você tiver a pessoa lá todo dia, ou quando for necessário. Então, o ideal é você ter alguém que tenha capacitação, que tenha conhecimento. Por isso que estou te passando essa informação para você entender. Se não tem, no meu entender, é um péssimo hábito para reduzir custos. Porque você pode estar engordando mais o teu contrato do que otimizando. E normalmente, por exemplo, meu serviço, eu ganho pela redução que você teve. Quem é meu aluno e vai prestar serviço, provavelmente vai fazer da mesma forma. Ou seja, você não vai aumentar o seu contrato, de qualquer forma você vai diminuir. A economia ela vai vir de qualquer maneira. É isso que um profissional, normalmente, como gestor de telecom, ele vai buscar. Ele vai fazer com que você, economizando aquele valor, você me pague. E lógico, não é 100%, tá? É um percentual daquela otimização que foi feita, certo? Um exemplo. Outras coisas que podem acontecer, tá? Quem são os envolvidos da gestão de telecom? Um gestor de telecom que passa pelas minhas mãos, ele vai saber quem é fulano, quem é fulano. Gente, quando pensa em gestão de projetos, existem os stakeholders, ou seja, os envolvidos. Quem são as peças-chave? Você tem contato com elas? Quem é da prestadora, quem é dentro da sua empresa? Quem são XYZ? Quem são os envolvidos? Outra coisa é funções e atividades. Uma pessoa pode ser focada só na parte de faturas, faturamento, gestão de pagamento, por aí vai. Outra pessoa na parte de logística, se a sua empresa precisar fazer vários deslocamentos, 2 equipamentos, 2 chips e por aí vai. Outra pessoa pode ser focada só em negociação. E existem algumas formas de dividir. Você sabe, você não sabe como é que é essa composição. O profissional que está hoje, ele tem essa noção? Então são coisas que você tem que pensar. Ele está capacitado? Ele está qualificado? Se você está vendo isso aqui, no mínimo você está buscando essa qualificação, ou você quer que a sua empresa tenha, ou você quer fazer isso para o seu contrato de pessoa física. Dos 3, um deles ou mais. Não tem para onde correr. Então você tem que buscar isso. Um exemplo é conteúdos gratuitos, conteúdos que você busca. Por exemplo, no meu canal tem um monte de coisa. Você tem lá diversas informações. Então a pessoa que já busca isso, no meu entender, ela já está buscando uma qualificação. Então já é um passo a mais do que uma pessoa que não busca. No meu entender, é isso. Cargos. Existe, por exemplo, executivo de negócio, ou executivo de sucesso do cliente, ou eu posso ter uma pessoa só para fazer o suporte dos clientes. Cliente que eu digo, se você tem um cliente que, vamos supor, você é a empresa, você tem as pessoas que utilizam o serviço e a pessoa dá suporte, essas pessoas que utilizam telefone celular, fixo e banda larga, fala com esse suporte. Esse suporte, no meu entender, ele tem esses clientes. Se ele entender dessa forma, vai ser mais fácil ele prestar o serviço. Pelo menos para mim, fica mais fácil. Que ele entende que não é porque a pessoa está do lado dele que ele não vai atender da melhor forma possível. Ele tem que fazer isso. Então, aqueles clientes daquela área de suporte. E pode ter uma outra pessoa da empresa que cuide de outras áreas.
Então, quais são os cargos, atividades, funções? Isso é a parte de conceito de qualificação profissional, onde a pessoa está inserida, qual é o perfil dela. Então, entenda, isso aqui, no meu raciocínio, se a pessoa está lá fazendo atividade e não sabe disso, ou não tem o conhecimento, ela vai fazer atividade, como eu te disse. Pintar uma parede, você pegar tinta, você vai. Mas existem pintores e pintores. Ou você vai pintar um quadro, vai ser um Michelangelo da vida, um Picasso. Cada um tem sua forma de pintar. Então, se você tem uma qualificação, capacitação, sua parede ou seu quadro vai ficar muito mais estruturado, desenhado para atingir o objetivo que você quer. Que nesse caso aqui a gente quer reduzir custos com os serviços de telecom. Então, se você não faz ou não tem uma equipe, uma pessoa qualificada, você provavelmente vai ter um contrato mais gordinho. E, simples. Isso aqui eu coloquei, tinha esquecido. Qual a diferença de você ter Neymar num time de futebol, ou seja, só o time sendo ele, apenas um jogador, contra 30 crianças? Se você botar na internet, não Neymar, mas já existem vídeos de 3 profissionais com diversas crianças, não sei nem a quantidade. É a mesma coisa aqui. Meu amigo, um jogo de futebol, o foco é fazer gol. Se você botar Neymar contra 30 crianças, estou dando um exemplo aqui, provavelmente o Neymar vai ganhar de lavada. Então a mesma coisa é qualificação profissional. Você tendo 30 profissionais não qualificados e um profissional qualificado, é uma grande diferença. E aí, eu não estou aqui especificando a quantidade percentual, estou dando um exemplo. Que um profissional qualificado, ele sempre vai te dar muito mais valor, muito mais gerar benefícios do que uma pessoa que não tem aquelas informações. Porque, na prática, é quando eu entrei no Exército. Quando você entra no Exército para ser militar, lógico, as mulheres têm muito mais dificuldade de entrar no início, os homens, alguns também têm dificuldade, mas quando você entra, você entende e enxerga outro mundo. Que na prática, aquela pessoa, aquele militar que está lá, um cargo maior, é porque ele entrou naquilo mais antes, ou tem mais experiências. Aqui é a mesma coisa. Eu só aprendi isso mais cedo que você. Eu só tive experiências diferentes de você. A gente não tem nada de diferente além disso. Experiências, raciocínio, forma de pensar. Aqui, da mesma forma, se você tem 30 pessoas que pensam de uma maneira e um cara que pensa totalmente fora do quadrado e que tem um resultado muito maior, é simples. Se você tem um vendedor, o cara que vende, e você tem 30 vendedores que são medianos, você vai querer o cara que vende. Simples. Por mais que você pague um valor a mais para o cara, você sabe o resultado que você tem. Simples assim. Então, tendo esse contexto, veja como otimizar custos, que se você não tiver ou não tem alguém qualificado, é melhor começar a fazer esse tipo de fluxo. E se você não está, começa a se qualificar. Por exemplo, esses conteúdos gratuitos que eu dou é uma boa forma no meu entender. Inventário desnecessário para gerenciar recursos. É o que eu escuto muita gente dizendo, para que inventário? Eu vou ter isso para quê? No meu entender, isso é uma péssima maneira de você reduzir custos. Só um instantinho. E por que uma péssima maneira? Vai te fazer gastar muito tempo. Vai te fazer não ter as informações rapidamente. Eu acho que só atrapalha assim você não ter. Algumas coisas você pode não ter sempre atualizado? Sim. Também não queira ser perfeccionista. O importante é você ter um inventário. O inventário, por exemplo, que eu utilizo na metodologia do Reduza o Custo Todo Mês, que é o curso que a gente tem, a mentoria e por aí vai, é chamado de inventário RCTM. E ele tem, nesse momento, nesse modelo, 6 áreas. Só para você ter uma noção do que pode ter. Registro, qual o número da linha, se for telefonia. Se for telefonia móvel, qual o número do chip que está atrelado. Se for telefonia fixa, qual o link ou qual o contrato. Existe o código daquele contrato, como é que é, qual a fatura vinculada. Você tem essa informação simplesmente aqui. Você tem quem é que está usando, quem é que toma conta. Existe o gestor, tem centro de custo. Eu tenho alguma coisa ali que eu preciso saber a mais. A linha está ativa, está suspensa, está cancelada. Só olhando isso.
Por exemplo, veja o quanto de informação você tem em um único lugar. Simples assim. Aí você aumenta. Tem equipamento? Tem aparelho celular, tem modem, tem tablet, tem roteador, tem o quê? Coloca lá o equipamento, o número de série dele, coloca as informações. Tem fidelização? Vai até quando esse aparelho, a fidelização, paga algum valor mensal? Você vai em compromisso. Qual o valor mensal que essa linha deve ter? É plano? É serviço? É locação? É o quê? Você destrincha isso. E aí, um link. Se isso aqui é uma peça, uma maneira de você reduzir custo, você não tem no inventário, se você tem um inventário dessa forma completinho, com compromisso preenchido, você faz auditoria de fatura. Você bate o que está no contrato com a fatura. Simples assim. Você faz uma auditoria bem tranquila com essa informação. Por exemplo, e se um diretor te perguntar hoje, Kleber, no caso para mim, né? Para você, fulano, fulana, quanto é o meu mínimo hoje para pagar nas faturas que eu tenho? Você vai conseguir saber isso olhando apenas uma planilha? Partindo do princípio que você não sabe de cabeça. Acho difícil. Provavelmente você vai buscar as faturas do último mês. Ó, é tanto. Mas você não sabe se aquele tanto tem algum valor errado ou não. Pode ser que tenha alguma contestação. Pode ser que tenha alguma coisa errada. Mas, se você vier aqui por esse inventário, você consegue saber. É tanto. Da operadora 1 é X, da operadora 2 é Y, da operadora 3 é tanto. E a previsão de quando vai encerrar o contrato é tal data. E a gente vai otimizar esses custos a partir do mês tal. Imagina a posição que o teu diretor vai falar. Eu já tive conversas com clientes, onde o cliente disse, não, Kleber, eu quero otimizar custos, faz isso aqui. Eu disse, tá, eu já fiz esse levantamento há alguns meses atrás e a gente vai conseguir otimizar em tal mês. Mas entendi tua ideia, deixa eu olhar aqui de novo. Eu olho, avalio, mas eu já tenho todas as informações. Ele me provocou, ó, reduz mais um pouco. E eu já disse a ele, ó, já entendi, já fiz, mas, olho novamente, lógico, a gente tem que sempre fazer isso, e dou uma resposta para ele. A previsão da gente otimizar os custos é tal data, tal período, tal mês. Isso vai otimizar muito e teu gestor, teu diretor, ele vai ter muito mais segurança, porque você tem todos os dados rapidamente, facilmente, consegue responder ele rapidinho. Isso é muito bom. E lógico, vai te fazer reduzir custos, por quê? Porque você tem dados, você tem informações. Aqui você tem dados do contrato, quando é que vence, quando foi renovado, se você quiser, tem as informações. E se quiser, você pode colocar a utilização de uma maneira simples. Exemplo, mês tal, usou, não usou. Só para você saber quem está usando o serviço e quem não está. Ou se você quiser botar uma estrutura maior, colocar a utilização de dados, de voz ou algo do tipo, você também consegue. Isso, para mim, é um inventário. Não me recordo de uma empresa que tenha esse tipo de estrutura, exceto a estrutura que eu tenho. Que eu passo isso para os clientes, eu passo isso no curso, na metodologia Reduzir Custo do Mês. Os meus alunos terão acesso às minhas planilhas, a como eu faço os inventários, a como eu faço as estruturas. Todos os acessos eu vou passar, para que mais e mais pessoas consigam reduzir custos, gerenciar melhor os recursos. Então, se você não tem inventário, é uma péssima maneira de reduzir custos. Porque você vai ter dificuldade, vai demandar tempo, todo o processo de informação você vai ter mais dificuldade na maioria dos casos. Se você tem, por exemplo, tem um inventário, mas em um sistema, já é ótimo. Tem um inventário com 10, 20% disso aqui, ótimo. Você vai ter que só melhorar. Você aumenta a estrutura, mas se você não tem nada, é bem mais complicado. Não ter contrato de utilização dos recursos, dos equipamentos, é uma forma de você ter um problema com custos. Você pode ter um tiro no pé muito grande. O que é que eu já vi? Contratos que a pessoa utilizou mais internet do que deveria, e aí gerou custos desnecessários. Voz, da mesma forma. Era um plano que era para utilizar tantos minutos, a pessoa utilizou muito mais, estourou, e aí a empresa teve custos a mais. Só que aí você entra RH, jurídico. Eu posso cobrar isso da pessoa? Legalmente eu posso fazer isso, descontar na folha de pagamento, por exemplo, algo do tipo. Se você não tem um contrato, até onde eu saiba, de utilização, pode ser ilegal isso. E aí, meu amigo, é discussão.
Ou, exemplo, se você for bancos, por exemplo, o gerente, alguns bancos dizem que são de 30 horas, 24 horas, funciona sábado, domingo, feriado, dia santo e por aí vai. Só que essas pessoas, elas estão em horário de disponibilidade para o trabalho, mas tem que ter um contrato dizendo essa disponibilidade de uso dos equipamentos, por exemplo, do computador, de acesso à internet, do celular. E se você tem um contrato com essas premissas de uso do serviço, você fica mais tranquilo, para a empresa não ter problema. E aí quando você pensa em custo, tá, mas você puxa para cá, é um equipamento próprio, é um equipamento da empresa, se perder, tem multa? Ah, tem não. Eu já ouvi diversas situações, não vi uma pessoa fazendo isso, que a pessoa recebia um aparelho novo da empresa, quebrava, dizia que perdeu. Já vi situações que jogou na privada, caiu com água, foi sem querer. Cara, a gente como gestor de telecom, ou gestor de uma equipe, você tem noção se a pessoa está querendo fazer aquilo ou não. Ou de vez em quando você até nem tem. Mas se você tem um contrato dizendo, se a pessoa danificar o equipamento, ela paga, por exemplo, o valor do aparelho ou um percentual, ela vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de danificar, que vai sair do bolso dela. Mas se você não tiver um contrato, você não pode fazer isso. Na maioria dos casos você não vai conseguir. Pode ser até que faça, mas vai ter uma dor de cabeça para a empresa. Então, como gestor de telecom, a gente tem que ter uma certa visão de recursos humanos. Proteger a empresa também é importante. A gente, estando nessa função, eu garanto que o teu gestor vai adorar não receber um processo judicial ou processo trabalhista por causa da utilização dos recursos. Ele vai adorar. Caramba, não tinha pensado nisso. Dá essa ideia. Se você não faz isso, conversa com o teu gestor. Ó, o que é que você acha disso? Provavelmente você vai receber a seguinte resposta. Ótimo, faz aí o documento e me manda que eu passo para o jurídico. Você vai ter um certo trabalho, lógico, é normal, mas eu acho que vai ser bom para a empresa. E, lógico, isso é um passo para reduzir custos. Se você não faz, é uma péssima maneira. Então, vai passar boiada, ou seja, qualquer um vai usar o que quiser, vai fazer o que quiser com os aparelhos, você pode ter, na maioria das vezes, problema com custo, tá? E tem o documento formal alinhando todos os recursos. Se a pessoa tem um celular, coloca lá o aparelho, é uma linha de telefone que ele tem, celular, coloca lá o plano, como é que é a composição que ele deve usar, quantos minutos ele tem disponível, ou é ilimitado, diz que é ilimitado, internet, qual pacote de dados, passa para ele, coloca a composição, diz até quando vai aquela composição, se for o caso, porque as pessoas que utilizam os recursos é o nosso maior aliado para reduzir custos. Quem está usando é ele. Se ele diminui a utilização, se ele utiliza de uma melhor forma, mais otimizado e melhora o trabalho dele, o nosso também vai ser. Ele reduzindo o consumo, a gente reduz custos, a empresa reduz custos, todo mundo ganha. É um círculo, é uma roda, vamos assim, que gira. Um vai melhorando o outro. Se a gente conseguir isso, é o melhor cenário, tá? Então, entenda também esse conceito que se você não tem um contrato, é uma péssima ideia. Comece a pensar nesse conceito de ter esse contrato de utilização dos equipamentos e dos recursos. As 9 maneiras catastróficas de reduzir custos, ou seja, falei que as catastróficas, Tito chegou. São as 9 maneiras que a gente tem, que eu acho que você não deveria fazer. Aqui eu vou pegar o resumo das informações para você entender, ou seja, vou passar de um em um, mas entenda que cada um desses tem diversos pontos. Renovar-se e analisar o consumo das linhas. Você vai ter que base. Então, você vai renovar um contrato, imagine que você já tem um. Você vai ter qual base para fazer um novo contrato? Então você tem que ter uma base. Se você não tem uma base, você vai pagar mais caro. Simples assim. Se você não conhece seus direitos, as regulamentações da Anatel, leis, você também pode pagar mais caro. Ou seja, exemplo, eu tenho um contrato que estão me oferecendo de 24 meses. Você pode aceitar de 12 se você tem um contrato menor ou sem fidelização. Se for pessoa física, o prazo menor é de 12 meses, mas se você quiser, você pode colocar um sem fidelização. Normalmente isso é mais caro? Sim,
mas depende do que você precisa do seu conceito. Tudo depende da sua demanda. Deixa papai dar aula, deixa. Daqui a pouco o papai fica carinho, tá bom? Pra cá. Vem. Vamos lá. Seus direitos é isso, entender as regulamentações, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Exemplo, cai um serviço, deu um problema lá que não está funcionando. Qual é o prazo de restabelecimento? Como é que deve ser feito esse processo? Qual a disponibilidade, velocidade de links? Você tem que ter tudo isso de informação, senão você está pagando algo e que você não sabe seus direitos. Pode ser que você tenha um serviço pior por causa disso ou que você pague mais por causa disso. Outra maneira que é ruim, catastrófica, é bem ruim você fazer isso. Então, dispensar a gestão de faturas. Gestão de faturas não é só, peguei a fatura e fui pagar. Não. Você pegou, quando é que você pega, qual é a data, o teu financeiro tem tempo hábil para analisar as informações, para fazer o fluxo. Você olha o fluxo de pagamento, como é que é isso? Então, se você não tem uma gestão de pagamentos, uma gestão de fatura, pagamento é que você vai ter mais dificuldade mesmo. Isso pode fazer você pagar mais dinheiro, principalmente na parte de cobrança. Imagina que você fez o fluxo, alguém passou lá, não tem gestão de faturas, esqueceu de pagar uma conta. Que até com gestão de faturas isso acontece, imagina 100. E aí, simplesmente o serviço para, você não sabe para onde foi, o que foi que aconteceu. O que é um dia na sua empresa sem um serviço de telefonia ou sem um serviço de internet? Acho que vai ser mais caro do que ter uma pessoa, uma equipe fazendo a gestão de faturas, ou até a própria pessoa que faz hoje, ela tem uma qualificação profissional para fazer isso. Além dessa terceira maneira que a gente viu, a quarta é você renovar o contrato sem projetar o que é que vai ser utilizado. Exemplo, aqui em cima no 1, o consumo é você tirar um retrato. Tirei um retrato. Nem olhei o consumo, você renovar com isso, cara, é um tiro na cabeça porque você não tem noção das coisas, você não tem base de informação. Mas vamos supor, tirei uma foto, já sei o que é que tem na minha fatura, já sei o que é que eu consumo, o que é que eu tenho de utilização. Ótimo, já ajuda. Mas o avanço disso, ou seja, na metodologia que eu tenho, que reduza custo todo mês, não é só isso. Você tem que ter um autorretrato, que é aqui projetar a utilização futura. E aí você vendo o que você vai utilizar futuramente, aí sim, você vai conseguir otimizar mais aqueles valores. Se você faz apenas olha os valores, mas não tem uma utilização, uma análise mais profunda, provavelmente você vai pagar um valor um pouco maior. Não fazer auditoria de cobrança é o que eu vejo diversas empresas fazendo. E não tem tanto mistério a auditoria de faturas. Em resumo, pega o valor que você tem no contrato, a fatura bate com isso, tá igual, então ok, o que contratou está sendo pago. Não bate, então tem alguma coisa errada. Simples assim. A auditoria, se você tem uma estrutura maior, você precisa de um tempo mais estruturado para organizar isso, mas depois que você tem tudo feito, a auditoria é muito mais simples e deve ser mensal. Renovar com base no que o vendedor diz é o sexto item. Cara, até onde... cara ou mulher, é costume de falar. Se você tem um contrato e está na época de renovação ou alguém quer que você faça uma portabilidade, você não deve aceitar apenas o que a pessoa fale. Faça também sua análise. Pelo menos até onde eu tenho de experiência, na maioria dos contratos que eu deixei apenas a prestadora analisar, a gente teve um resultado normalmente mais baixo do que poderia. Por quê? Porque o foco deles é na parte de venda, você vem para a prestadora, tem diversas coisas aí e também existem alguns conflitos de interesse. Eu prefiro, ok, me passa a tua proposta ou algo do tipo e eu também faço a minha análise para ver se aquela composição está de acordo, se realmente deveria ser aquela ou não. Na maioria dos casos não está. E aí dá para otimizar ainda um pouco os custos fazendo todo o processo da metodologia. O que foi? Presente. Sétimo. Uma sétima maneira é profissional equipe não especializada. Imagine que você vai contratar um profissional
para consertar o carro é um mecânico. Mas se você vai contratar um pintor, não vai dar muito certo, a não ser que o pintor tenha habilidade. E vice-versa. Você vai pintar a casa com um mecânico? Não. Você vai pintar a casa normalmente com um pintor. Mas uma pessoa consegue pintar a casa? Qualquer uma pessoa, acredito que sim. É só pegar um pincel, até as crianças conseguem. Mas não é o mesmo trabalho de um pintor qualificado, o cara tem anos de experiência e por aí vai. A mesma coisa, por exemplo, aqui você vai jogar uma partida de futebol, provavelmente você sabe o que é um futebol. A minha esposa de vez em quando não sabe o que é um impedimento. Acho que por mais que eu tenha ensinado, ela ainda não sabe. Mas você entende que futebol, todo mundo precisa fazer o gol. Aí o outro time ganha. Quem está com mais gol, vence. É a regra do jogo. Imagine que você tem no seu time Neymar. E no outro time você tem umas 30 crianças. Não tem muita dúvida. Neymar vai fazer provavelmente muito mais gol do que as 30 crianças. E é o mesmo conceito. Um profissional qualificado ele vai dar muito mais resultados. Quando você pensa em otimização de custos, cara, ele vai te dar, na maioria dos casos, muito mais resultado, muito mais sólido do que você tem uma pessoa que não está qualificada. Então, se você tem alguém que já faz na empresa, qualifica ela. Se você é essa pessoa que faz a atividade na empresa, se qualifique. Oi. Se qualifique. Simples assim. Você vai dar mais resultado para a empresa. E se você é o dono da empresa, o diretor da empresa e quer melhorar os resultados, ou qualifica alguém que já está na empresa fazendo essa atividade, ou contrata alguém como funcionário, ou contrata uma empresa terceirizada, prestador de serviço, para fazer isso. O importante é faça algo para reduzir os seus custos. Se você continuar na mesma atividade, na mesma ação, provavelmente nada vai mudar. 8º item, você não tem um inventário. Inventário é a parte básica da gestão de contrato. Que susto, faz não. Ah, não deu um susto, valeu. Então, inventário. Se você não tem o inventário, você não tem a base das informações, você não tem os dados, você não tem as informações. O inventário você vai saber de quem é a linha, qual o número das linhas que tem, se for telefonia móvel, qual o chip, se for telefonia fixa, qual o contrato ou banda larga, qual o serviço contratado, qual o plano, você tem lá o compromisso financeiro, informações de contrato, quando vai vencer, os equipamentos, ou seja, tem um monte de informação em um lugar. E aí, para você gerenciar isso, um diretor chegar e perguntar: Kleber, ou você, qual é o valor que eu estou pagando aqui nas linhas? No inventário você vai ver muito mais rápido do que você consultar as faturas, fazer outras ações. Então, acredito que isso vai otimizar muito e faz com que a empresa otimize os custos. Porque se o profissional que está fazendo a atividade de gestão de telecom, ele tem um inventário, provavelmente ele é mais capacitado e provavelmente ele vai ter uma estrutura maior para reduzir custos. Ele vai pensar provavelmente nisso com mais foco, tá? E o 9º é você não ter um contrato de uso dos equipamentos ou dos serviços. A gente vê que se você dá, toma o chip aqui da empresa, toma um aparelho, pode usar à vontade, pode dar um problema financeiro. A pessoa pode utilizar serviços que não deveriam e a conta vir um valor bem grande. Então, se você tem contratos, provavelmente a equipe de recursos humanos, a RH da empresa e jurídico, conversando entre si para produzir esse contrato, vai ser a melhor coisa. Por quê? Se ocorrer qualquer coisa fora daquele uso que deveria acontecer, a empresa pode cobrar, por exemplo, financeiramente para o funcionário ou algo do tipo. Então, você protege a empresa também e você evita pagar custos desnecessários. Então, essas são as 9 maneiras catastróficas que eu dei um exemplo aqui de reduzir custos. Então, se você faz alguma delas, busque não fazer, busque essas opções de melhoria. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Então, o objetivo da aula foi você entender e conhecer as péssimas maneiras que existem de reduzir custos, visto que se você tem uma péssima maneira, provavelmente você está pagando a mais pelos serviços de telecom, seja telefonia, banda larga, o que quer que seja. E lógico que se você está vendo esse conteúdo, se você está vendo ou ouvindo essa aula, você quer reduzir custos. Então, busque tirar essas péssimas maneiras da sua realidade, que com certeza você vai ter melhores resultados, tá bom? Então, aula 069,
péssimas maneiras de reduzir custos, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário. Se quiser qualquer informação sobre esses conceitos, fica à disposição, tá bom? Abraço. Fui. Tu me deu uma cagada, Fê. Você quer água, é? Vamos lá.